Olá pessoal, é um grande prazer compartilhar com vocês esse material sobre a história bíblica da criação. A ideia é apresentá-lo em vários vídeos, começando por este, em que tratamos das dificuldades na compreensão dos dizeres tarde e manhã que encerram a descrição de cada um dos 6 primeiros dias. Então vamos à leitura do texto a fim de identificar exatamente o que nos interessa. É um texto antigo, provavelmente com mais de 3.000 anos, e também muito conhecido e debatido. Uma narrativa portentosa, bonita, curta e objetiva. De fácil entendimento numa leitura rápida, porém numa leitura mais detida e investigativa, não se mostra assim tão fácil de acompanhá-la. Mas tem uma sequência provocativa que nos desafia a compreendê-la. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No original hebraico, esses são os termos que precisamos avaliar. Trevas, que foram chamadas noite, no hebraico laila. Luz, que foi chamada dia, no hebraico yom. Manhã, no hebraico boker. E tarde, no hebraico erev, que são os segmentos do dia que conhecemos bem. Então a gente imagina que o que ocorreu teria sido algo mais ou menos assim. A luz apareceu, foi separada da escuridão e compôs o primeiro período de claridade. E na sequência do texto, as trevas que já existiam foram chamadas noite e a claridade foi chamada dia. Assim teríamos inaugurado o primeiro par escuro-claro. Isso parece concordar com o que disse Calvino sobre o primeiro dia. Sabemos que as trevas eram anteriores ao tempo. Quando Deus acrescentou a luz, isso foi para encerrar o dia. Muito bem, até aqui foi tranquilo. O problema começa agora. Se o texto dissesse e foi amanhã e à tarde, o dia primeiro, estaria tudo resolvido e provavelmente não estaríamos aqui falando sobre ele. Mas o texto não diz e foi amanhã e à tarde o dia primeiro. Ele diz o inverso. E foi à tarde e amanhã o dia primeiro. E ao citar a tarde antes da manhã, as coisas se complicam. Se não, vejamos. Tratando desse texto, Santo Agostinho nos diz: vemos que os dias conhecidos não têm tarde senão em relação com o pôr do sol, nem manhã senão em relação com o seu nascimento. Pois bem, os 3 primeiros dias transcorreram sem sol, pois sua criação, segundo Gênesis, se deu no 4º dia. Mas de que luz se trata e de que movimento alternativo? Sejam quais forem a tarde e a manhã feitas, é certo que nos escapam aos sentidos, e não podendo entendê-lo tal qual é, deve, sem a menor vacilação, ser crido. Agostinho parece apresentar melhor do que ninguém os problemas relacionados à interpretação desse primeiro dia. Independentemente da presença do sol, que vamos falar mais adiante, ele pergunta: mas de que luz se trata e de que movimento alternativo? E diz mais: sejam quais forem a tarde e a manhã feitas, é certo que nos escapa aos sentidos. Por que ele diz movimento alternativo e por que afirma que a tarde e a manhã feitas nos escapam aos sentidos? Talvez porque fosse mais natural que o texto começasse o dia pela manhã, como já vimos. Ou então, e isso parece mais relevante, porque de acordo com o desenvolvimento da leitura, não conseguimos compor um dia completo que possa ser chamado de primeiro dia, como iremos ver. Mas antes precisamos falar sobre o significado dos termos hebraicos originais boker, manhã, e erev, tarde. Boker significa manhã, romper do dia, fim da noite, início do nascer do sol, início do dia. E erev, anoitecer, noite, pôr do sol. E o que significa manhã em nossa língua? É o período de tempo ou parte inicial do dia entre o nascer do sol e o meio-dia. As primeiras horas do dia, amanhecer, período de tempo que vai da meia-noite ao meio-dia, madrugada, 5 horas da manhã. E qual o significado de tarde? Parte do dia que vai do meio-dia ao começo da noite.
Entretanto, esse começo da noite da definição anterior também pode ser entendido, por exemplo, no espanhol como noche e no inglês como evening, o que não é exatamente o que entendemos por tarde. E apesar de poder ser traduzido por tarde, evening tem um sentido mais próprio de fim de tarde, o que seria a nossa tardinha ou noitinha. Bem diferente de afternoon, portanto, que significa a segunda metade do dia, que se inicia com o meio-dia. No inglês, afternoon seria então do meio-dia até a tardinha. E evening qualificaria o segmento do dia entre a tarde e a noite, isto é, a tardinha, ou a luz crepuscular que permanece no horizonte depois que desaparece a visão do sol. Exatamente como nos mostram essas outras traduções do termo Erev para o inglês: sunset, dusk e twilight, que são traduzidos por crepúsculo da tarde. Assim, manhã poderia significar mais propriamente tanto o crepúsculo que inicia o dia, como a primeira parte do dia que se encerra ao meio-dia, e tarde, por sua vez, tanto a segunda parte do dia, a partir do meio-dia, como o crepúsculo que finaliza o dia. Considerando então que tarde e manhã dependem da existência da luz para serem qualificadas, temos que entender que elas devem ser reconhecidas como segmentos que pertencem à claridade e não à escuridão. Muito bem, já vimos anteriormente que o texto não diz manhã e tarde, como habitualmente percebemos no transcorrer do dia. Portanto, essa opção é estranha ao texto e deve ser por isso descartada. Restam-nos então duas outras opções. A primeira é qualificar de tarde a escuridão ou as trevas que precederam o primeiro surgimento da luz, e de manhã o aparecimento inicial da luz. Mas isso também não seria pertinente, pois a escuridão que precedeu a luz recebeu o nome de noite, sem contar ainda que o primeiro dia ficaria privado do segmento tarde. E a segunda opção, provavelmente a mais aceita, que como costumamos ouvir e aprender, reproduz a maneira judaica de contar os dias. E isso seria muito natural, considerando que o texto for escrito por antigos hebreus. Nessa maneira de contar os dias, a tarde corresponderia ao final do primeiro dia luz, antecedendo a segunda noite, que por sua vez seria seguida pela manhã. Muito bem, sendo assim, além de se evitar o principal evento do primeiro dia, o surgimento da luz, já que começa a contá-lo no fim da tarde, deixe de fora também todo o transcurso do primeiro dia luz. E não só isso, essa maneira de contar os dias apresenta também outros problemas mais importantes do que esse. Se não vejamos, essa noite, entendida depois da primeira tarde, não pode ser mais do primeiro dia, pois a noite do primeiro dia foram as trevas que existiram antes do aparecimento da luz. E sendo assim, essa noite, que vem depois da primeira tarde, deve ser reconhecida como segunda noite. E se for mesmo assim, a manhã vinda depois dessa segunda noite não seria mais do primeiro dia, e sim do segundo descrito a seguir. Dessa maneira, o primeiro dia luz não se completa, porque ficaria sem manhã. E isso traria ainda uma séria anomalia. Se a manhã descrita no verso 5 for entendida depois da segunda noite, só teríamos um dia luz completo com a tarde descrita no versículo 8, ou seja, o período de claridade do primeiro dia luz, objeto da criação do primeiro dia, só ocorreria então no segundo dia. O que dizer então? Que não é possível entender a descrição bíblica do primeiro dia da criação? Bem, provavelmente não conseguimos entendê-lo porque a tarde e a manhã ali descritas não permitem ser reconhecidas a partir da maneira como percebemos o passar dos dias e do tempo. E talvez por isso Agostinho tenha dito que elas nos escapam aos sentidos. Entretanto, com a utilização dos avanços na compreensão do tempo trazidos pela física do século XX, provavelmente conseguiríamos ter uma leitura mais satisfatória dos dias da primeira semana, tal como veremos no final dessa reflexão. Mas antes de chegarmos lá, precisamos tratar dos principais conceitos envolvidos na investigação, falando um pouco mais sobre os dias e também sobre história, crepúsculos, tempo, etc., o que faremos nos vídeos seguintes. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.